E aí, camaradas, só para compartilhar com vocês o que eu estava pensando, né? De fazer uma apresentação inicial. Eu acho que 15 minutos tá de boa. E eu geralmente faço formação, quer dizer, né? A gente constrói a formação no sentido bem coletivo mesmo, né? Tipo, da galera depois se inscrever, trazer as análises. Eu vou trazer aqui algumas questões disparadoras e os camaradas contribuem. Pode ser? Pode ser assim? Parece bom? Pode ser. Tá bom? Então, beleza, camaradas, vamos lá. Primeiro, contextualizar que hoje era para ser, hoje não, né? Final da semana passada, ia ser uma formação sobre movimento estudantil, só que a gente precisou trocar, trouxe essa demanda para o secretariado, os camaradas acolheram, sobre uma reunião que teve, né, um pleno no Comitê Central no dia 10 de agosto, se eu não me engano, trazendo a finalização sobre o debate eleitoral, né? Então, finalizando quais serão os nossos apoios ou não, né, nas cidades em que a gente está inserido. E eu apresentei a questão do Espírito Santo, vocês fizeram um documento, né, o relatório inicial, depois a gente fez uma reunião do secretariado, atualizou também, né, esse relatório e levei para o Comitê Central a possibilidade de apoiar a Camila Valadão na Prefeitura de Vitória, que foi o apoio que a gente viu aí, analisou como mais possibilidade, um apoio crítico à candidatura dela. Só que para que a gente pudesse fechar qualquer coisa, e esse também já trazendo para vocês, né, para os camaradas também que estão, tanto que estão chegando agora, tanto para quem não acompanhou certinho todo esse processo, o Comitê Central ele respondeu então ao Estado, né, que é necessário a gente fazer uma bilateral, né, com a Camila, apresentar a nossa plataforma para ela, os camaradas também para apresentar a plataforma para ela e discutir sobre os pontos da plataforma precisam se apropriar dessa plataforma para que então a gente possa ver a possibilidade de apoio. Então a formação, camaradas, hoje é no sentido da gente analisar a conjuntura do Estado, olhar quais são os pontos da plataforma e pensar juntos também, por isso que a formação ela é teórica e ela é prática, né? E essa formação, acho que ela vai mostrar bem essa conexão de pontos, porque a gente precisa olhar para a realidade do Estado, nas cidades onde a gente está inserido aí no Espírito Santo, e ver o que a gente vai fazer a partir disso, né? Seja em questão ao apoio, ou seja também como que a gente vai apresentar a nossa plataforma. Então, primeiro, eu esqueci de me apresentar, acho que tem alguns camaradas aqui que eu não conheço, mas eu sou a Bia, eu sou assistente do Comitê Central aqui no Espírito Santo e estou no PCBR aí desde o seu começo, né? Fui uma das camaradas que foram expulsos também do PCB. E aí a ideia é isso, né? Eu também consegui apresentar para vocês os acúmulos que a gente tem a nível nacional. Mas conto aí também com a participação dos camaradas no sentido da gente olhar quais são os pontos e como eles se relacionam, seja dentro da cidade onde vocês atuam, mas também a nível estadual, né? A gente sabe que por mais que essas eleições de 2024 sejam eleições municipais, não tem como a gente não falar do Estado como um todo na hora que a gente vai pensar as cidades. Então, era isso, assim, apresentar os objetivos da formação. Daí, antes de... separei essa formação também em duas partes, camaradas. Primeiro, para a gente discutir e olhar a plataforma municipal e a conexão da plataforma, que são 10 pontos, são 13 pontos, desculpa, da plataforma, e como elas, então, fazem essa conexão com as lutas populares e classistas no Estado. E o segundo ponto, deixa eu só dar uma espiada aqui, é sobre o nosso apoio às candidaturas e a participação da nossa militância nas eleições, né? Então, a gente vai conversar um pouco, elaborar sobre a nossa tática para as eleições no Espírito Santo de 2024. E aí, para começar a apresentar a plataforma, eu queria trazer os camaradas para o debate
que foi o nosso debate congressual, né, do 17º Congresso Extraordinário. Por quê? A plataforma, ela é uma síntese, né, uma síntese bem síntese mesmo, uma vez que eu estou com as resoluções impressas aqui, elas são um blocão, mas ela é a síntese do nosso programa, das nossas resoluções. Então, os camaradas que acompanharam esse processo, principalmente da etapa estadual, os camaradas que foram como delegados e suplentes para o nacional também, vão ver que não tem nada de novo, assim, na verdade, são esses debates que a gente já está travando há um tempo de maneira mais sintetizada e direta, vamos dizer assim. Mas quando eu falo sobre resolução, é porque para a gente pensar as eleições como um todo, a gente precisa olhar também o que a gente tem nas nossas resoluções de tática e estratégia, né? Então, eu queria a licença de vocês por 2 minutinhos, no máximo, assim, para ler uma parte. É uma parte também bem pequena, são 2 itens só que a gente tem na resolução de tática e estratégia, que se chama Sobre a Política Eleitoral. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu não sei se todo mundo já chegou a ler esse ponto em específico, ou se já chegou a ler e dar uma olhada nas resoluções como um todo. Mas são esses 2 pontos que dizem assim: como marxistas-leninistas, compreendemos que a transformação socialista que desejamos só poderá ser realizada por meio de uma revolução proletária e da expropriação de todos os meios de produção burgueses. É impossível a mudança radical do regime político e do modo de produção através das vias eleitorais burguesas. Isso não significa que renunciamos a utilizar toda e qualquer forma legal de luta em favor da classe trabalhadora, seja para a realização de qualquer demanda imediata, seja para a luta política e ideológica por meio da participação em eleições e parlamentos, como meio de elevar o grau de organização e consciência do proletariado. O partido buscará formas de utilizar o momento em processos eleitorais burgueses para agitar o seu programa, evitando o reboquismo em relação a partidos de maior projeção eleitoral, e aí reboquismo, a gente utiliza esse termo no sentido de ir a reboque mesmo, de ficar esperando e só aceitar e ir na onda, vamos dizer assim, de uma maneira mais popular, talvez, dos partidos que já se colocam no meio eleitoral, e aí a gente fala basicamente do PSOL, né? A gente faz essa crítica principalmente ao PCB, de sempre estar apoiando e construindo e se rebaixando também na sua linha a política do PSOL em si, né? É meio que uma baixa-cabeça real, mas a gente tem visto também nessas eleições não só a política do PSOL, mas a política do PT, o quanto que o PCB tem apoiado, e aí a gente fala do PCB também enquanto movimento comunista brasileiro, né? Tem apoiado esses partidos e dando um ok também às suas políticas, indo a reboque nas candidaturas mesmo. Então, era só esse parênteses que eu queria fazer para vocês sobre o reboquismo, né? Mas voltando à leitura do texto. Então, tá. O reboquismo em relação a partidos de maior projeção eleitoral, não ocorrendo, assim, erros do passado próximo. Dessa forma, a participação nas eleições burguesas sempre tem um sentido tático e não estratégico. Esse é o primeiro ponto, e é o último ponto desse item, né, sobre a política eleitoral, que é: o Comitê Central deverá apresentar um plano de legalização do partido a ser referendado pela maioria dos organismos a ele submetidos. E acabou. As nossas resoluções só falam sobre isso em relação a política eleitoral, mas a gente sabe que dentro do próprio 17º Congresso teve uma disputa sobre isso, sobre o sentido de permitir filiações democráticas ou não, e aí é lembrar, né, que a gente não está no partido legalizado, a gente não tem legenda. Também passou o tempo, né, de candidaturas que a gente pudesse utilizar de outros partidos para fazer as nossas candidaturas, porque esse prazo foi em abril e o nosso congresso foi em maio, e foi uma decisão acertada de a gente construir o congresso e deixar para resolver as questões eleitorais depois. Mas é isso, a gente tem, então, de forma muito concreta, o desafio que é, por exemplo, no Brasil inteiro, principalmente no Espírito Santo, a gente vai participar das eleições, porque, e é isso que também está escrito nas resoluções, né? A gente não segue a linha que alguns comunistas também seguem de maneira errada, de não participar das eleições por princípio, né? Como se nas eleições a gente não tivesse nenhum ganho, como se a gente fortalecesse o Estado ao participar das eleições. A gente não tem essa visão.
muito pelo contrário, mas também a gente não tem quase que a visão oposta, que é por meio das eleições a gente vai conseguir grandes vitórias e vai ser um caminho importante para a Revolução Brasileira. Não, camaradas, a gente real não tem essa ilusão, porque a gente sabe quais são os limites da eleição burguesa. E a gente sabe que também é um período, na verdade, de participação bem pontual, assim, popular, que, na verdade, forma parlamentos, assembleias, câmaras, que a gente sabe muito bem como funciona, né? E que de lá não sai nada de revolucionário, porém, há possibilidades que a gente enxerga tanto nesse período quanto nesses mandatos de construir lutas, e aí é o que está escrito aqui basicamente, né, que sejam a favor da classe trabalhadora, que vão garantir direitos ou vão garantir a melhora de condição de vida. Então a gente também não pode, por princípio, por vontade, desejo, que seja, não participar desse processo. A gente pode ter ganhos que são importantes, né? Então, quando a gente está falando principalmente de como que a gente vai atuar esse ano nas eleições, a gente não pode renunciar a nenhuma forma de luta legal que possa trazer avanço em demandas, assim, por exemplo, a PEC contra a escala 6x1, né? E se isso passa, se isso avança, é de fato um grande avanço, né? E isso não significa que é revolucionário, mas é uma melhora substancial da condição de vida da nossa jornada de trabalho. Então, acho que era, primeiro, colocar isso para os camaradas. Já coloquei também o outro tópico que eu ia apresentar sobre isso, que a plataforma ela é síntese do nosso programa, né? Então, Bia, então o que é importante para a gente nessas eleições? Camaradas, de forma muito direta, é colocar o nosso programa na boca do povo. É que mais pessoas, a partir desse momento, essa janela eleitoral, né, que a gente diz que já começou no dia 16 de agosto até o dia 6 de outubro, que é a eleição, dia 5 ou 6, me fugiu a data, é o momento que a galera vai olhar o que está acontecendo na política, é o momento que você liga a TV e vê campanha eleitoral, é o momento que você está na rua e pega um panfleto, tipo, as pessoas estão mais inclinadas a se preocupar, vamos colocar um pouco entre aspas, né, a se preocupar com essa política e ouvir propostas. Então, acho que esse é o gap, né, é o que a gente precisa pegar nesse momento. E aí é isso, camaradas. A gente tem um programa bem extenso, né? Que a gente construiu no Congresso, com pautas muito avançadas, pautas que são tipo, como aumento avançadas, camaradas, e concretas, né? Que, por exemplo, o aumento da licença paternidade para os ambos cuidadores, eu acho que está para 300 e poucos dias, se eu não me engano. Então, assim, isso é viável num projeto de lei, né? Isso é viável que uma candidatura defenda. A revogação do teto de gastos, mais investimentos em saúde, educação, no sentido de construir e fortificar a educação pública, por exemplo, é viável, né? A gente sabe que existem emendas parlamentares, a gente sabe que o dinheiro precisa ser destinado para algum lugar. Então, a gente está falando disso. Acho que também se apropriar disso ajuda a gente cair nas provocações que a gente mais escuta na rua, por exemplo, né? Comunismo é utopia, vocês defendem coisas que não existem, coisas que não são possíveis de serem realizadas. Então, tipo, daqui a pouco eu vou trazer um pouco dos pontos da plataforma e que a gente faça esse esforço juntos de ir vendo quais são os caminhos possíveis para a gente construir de fato isso, né? A plataforma, ela diz muito mais sobre direitos, a garantia de direitos hoje que a gente já tem, né? Direitos constitucionais, e a ampliação desses direitos, assim, a gente não está indo muito para além disso nesse momento, justamente para que a gente possa se ater a conseguir fazer esse debate concreto. E a partir desse debate concreto, acho que também está nas resoluções aqui, o que é mais importante para a gente, principalmente nesse período eleitoral, é elevar a consciência de classe, né? Então, tipo, vou trazer um exemplo para vocês rapidamente, porque também se deixar eu fico falando horrores, eu vou tentar já ir cortando um pouco esse breve. Qualquer coisa, depois eu vou me escrevendo e a gente vai fazendo essa troca. Tava na rua, a gente aqui no Rio está construindo uma candidatura do PSOL, uma candidatura apoiada pelo Glauber, vocês devem conhecer o Glauber. A candidata dele aqui no Rio é Clarice Chacon.
E aí a gente estava na rua, estava panfletando já para ela, e aí um cara veio parar para falar sobre não, eu não voto na esquerda, eu voto na direita, porque a direita a direita, como é que ele falou? A direita é que garante a liberdade, a direita é que quer o bem pro povo, assim. São termos muito genéricos, né? E aí, tipo, a partir disso eu fui trocando uma ideia para ele, tipo assim, apresentando de fato a plataforma, não só a candidata. E aí isso é uma questão importante, né? Seja qual for a candidata do apoio ou o candidato que seja, a gente não está ali pelo nome, a gente está ali por um projeto para nossa classe, um projeto construído pela nossa classe. Então é sobre isso que a plataforma diz, é sobre isso que o nosso programa também tem acumulado. E aí, só para finalizar esse ponto sobre a visão mais geral assim, do programa, e isso vale mais para a gente assim, internamente, do porquê que então a gente construiu uma plataforma municipal que vai estar sendo levantada em todos os cantos assim do Brasil, onde a gente tiver perna e braço. Né? A gente sabe que não vai alcançar o Brasil inteiro, mas onde a gente tem militância, por que a gente está agitando um programa único, né? Isso também é uma crítica que a gente fazia ao nosso antigo partido, de que cada lugar coisas absurdas aconteciam de maneiras diferentes, né? Então, um apoiava uma coisa, o outro lançava... E, às vezes, até mesmo quando a gente se lançou candidaturas próprias, eu lembro muito bem disso em 2022, eu mesma fui uma das candidatas a deputada federal em São Paulo, a gente viu candidaturas em Minas, candidaturas mais ao norte, no nordeste, no sul, defendendo pontos totalmente diferentes, assim, camaradas, e candidaturas dentro do próprio partido, né? Então, assim, isso valia dessa visão federalista, de que realmente cada estado era quase que um feudo, e cada diretório, cada CR ia construindo as coisas de uma maneira muito diferente. Então, uma necessidade que a gente tem hoje no partido, isso se reflete na plataforma, é a necessidade de sermos um partido firme, um partido que é a mesma forma de atuação, o mesmo programa, as mesmas resoluções que a gente defende no Espírito Santo, que a gente vai defender no Acre, na Bahia, em Pernambuco, e a plataforma ela vem também para isso, né? Desse comitê central que está fazendo esse esforço de olhar para o Brasil e as suas particularidades, é claro, mas o que a gente defende no Estado é a mesma coisa que a gente está defendendo para o outro. Né? Afinal, a revolução vai ser brasileira, a revolução não vai ser só capixaba, não vai ser só carioca, ela vai ser brasileira. Então, a gente precisa também começar a caminhar um pouco mais nesse sentido de entender o nosso partido como um partido nacionalizado mesmo. Né? Então, e agora indo de fato para a plataforma, a gente vai precisar olhar, então, por exemplo, uma das bandeiras aqui é o despejo zero no município. Como que ocorrem, onde ocorre com mais incidência, os despejos no Espírito Santo? Qual a cidade dialogar essa bandeira aglutina mais pessoas, né? Então, por exemplo, aí os camaradas que vão conseguir apontar aqui, a gente fazer esse esforço necessário de ver qual que é uma ocupação grande, por exemplo, ou pequenas ocupações que necessita que a gente se some a essa luta contra o despejo, que foi uma luta que foi muito forte, principalmente durante a pandemia, né? Teve a campanha Despejo Zero nacional, não sei se os camaradas acompanharam, mas eu construí uma ocupação em Santos nessa época, da PL que garantia os não despejos durante a pandemia por conta da situação, enfim, de saúde, de moradia e tudo mais. Então, a gente precisa atrelar essa luta, a luta pela moradia, né? Mas também uma luta mais imediata, que a galera que está fazendo ocupação, ela necessita daquela moradia, ela não pode ser despejada brutalmente com a força do choque, da polícia militar e tudo mais. Então, como que a gente apresenta essa pauta para a população? E aí é isso também, né? A plataforma, ela serve para que a gente possa dialogar com as candidaturas que a gente acha que são boas candidaturas. Então, por exemplo, e aí eu vou dar os exemplos mais concretos também para vocês. É chegar para a Camila e falar, Camila, a nossa plataforma apresenta isso, assim. Você se compromete com o despejo zero no município? Você, enquanto prefeita, não vai ser quem vai dar a canetada para que autorizar a ordem de despejo nas ocupações da periferia da cidade?
Então, são essas demandas que a gente precisa também que os candidatos que a gente vai apoiar se comprometam, né? Então, trazendo aqui um outro ponto da plataforma, que é a defesa da redução da jornada de trabalho e da proibição da escala 6x1, rumo às 30 horas semanais em escala 4x3. Então, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. É uma pauta, camaradas, que vocês já estão percebendo, né? Tipo, vários camaradas aqui já estão na rua panfletando. E aí, né, naquele contexto do VAT, mas a gente vai continuar panfletando pela redução da jornada de trabalho. É uma pauta que pega a galera do comércio, principalmente, e aí é lembrar dos setores estratégicos também que a gente tem nas nossas resoluções, telemarketing, comércio e vários outros, necessitam, né, do fim da escala 6x1. E aí, o diálogo que a gente precisa fazer com essa galera tá, enquanto vereador, o que cabe isso? É um projeto de lei? Enquanto prefeito, o que cabe isso? E aí a gente vê várias formas disso acontecer. Primeiro, essa é uma pauta que pode ser colocada em prática e é viável com os servidores públicos, a partir do momento que eles exatamente são servidores públicos e têm essa ligação direta com a prefeitura. Então, o prefeito pode sim decretar a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais para os servidores públicos já. E isso vai ser um avanço gigante para a nossa classe. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né? Mas um outro exemplo é por meio de licitações. As empresas que uma prefeitura contrata para prestar serviços diversos, né? As licitações que abrem e tudo mais, pode ser um ponto de pauta, de escolha entre uma empresa X ou Y, a imposição de que os trabalhadores contratados ali por aquela prefeitura vão trabalhar em escala de 30 horas semanais, 4x3. Então, assim, são coisas concretas de a gente colocar. E existem também outras bandeiras nessa plataforma, por exemplo, a defesa da revogação do novo teto de gastos. Ok, que isso compete a nível federal, e isso também é importante que a gente tenha em mente, né? O que está no nível federal, no nível de prefeitura e no nível também de um vereador. Tudo bem que o teto de gastos tem muito mais a ver com Lula, Haddad e sua galera. Mas esse dinheiro, ele vai para o município e o município tem uma flexibilidade de escolha para onde vai ser destinado. Então, assim, a candidatura ela precisa se comprometer com a luta pela revogação do novo teto de gastos, beleza, mas isso implica também de fazer um convencimento público através da própria candidatura, no sentido de, pô, tá faltando dinheiro para o hospital em Vila Velha. Por que tá faltando dinheiro? E a candidatura ir lá e colocar isso, ó, porque o município não recebeu o teto o constitucional para a saúde, no caso do hospital, né, ou para a educação, e por isso que falta dinheiro. Então, olha só, a nossa luta tem que ser maior e ajudar a dar uma proporção maior para essas lutas municipais, no sentido, então, temos candidaturas comprometidas politicamente na luta pela revogação do teto de gastos em geral. Então, isso também, camaradas, é algo que a gente precisa ver. Quando a gente fala, por exemplo, da defesa dos... Outro ponto da plataforma, né? A defesa dos pisos constitucionais da saúde e educação contra quaisquer ataques, a gente está falando sobre creche municipal. Porque nessa mesma jogada de que o município não recebe dinheiro, não consegue construir creches municipais, e aí existem um número X de crianças em Vila Velha, em Cariacica. A gente precisa ir atrás desses dados que não estão hoje em creches municipais. A gente precisa ter esse dado justamente para cobrar, no sentido de, então, a gente precisa de mais Y creches municipais para abarcar esse número de crianças. E, por que não tem dinheiro, então, para construir a creche? Porque o piso que é o valor mínimo, né, que a gente precisa de investimento na saúde e educação, não está tendo. Então, existe uma possibilidade de cobrança, existe uma possibilidade da prefeitura rever a questão orçamentária, cobrar mais da presidência. Então, assim, são esses pontos que a gente precisa, e aí depois a gente abre as inscrições para vocês colocarem, assim, quais são as demandas que vocês veem de mais importante no Estado, e olhando para esses pontos da plataforma, a gente consegue avançar. Então, assim, não vou fazer a leitura de todos os pontos para não ficar muito extenso, porque eu acho que também já estou falando demais,
mas os camaradas sabem que está a plataforma disponível em defesa do comunismo. A gente aqui no Rio imprimiu um panfleto, mas é só uma parada muito simbólica mesmo, mas assim, só para dizer que são 13 pontos, né? E são 13 pontos muito curtos, mas que eles desembocam em muitas lutas, né? Que vocês também precisam dar uma olhada em quais são as pautas principais, assim, para que sejam defendidas no Espírito Santo como um todo. E aí eu já vou passar para a segunda parte e a última, que é, afinal de contas, então, a partir do que a gente tem da plataforma, das candidaturas no Espírito Santo, da nossa capacidade organizativa, o que a gente pode fazer, né? E aí eu acho que, primeiro, camaradas, numa conjuntura que a gente tem hoje, né, de um governo conciliador, né, de uma prefeitura, de um governo, eu estou falando do governo Lula, né, mas de um governo do estado também do Espírito Santo, mais à direita do que qualquer outra coisa, que está virando aí um antro da extrema-direita no país. A gente precisa, enquanto comunistas, se colocarmos nessas eleições para, primeiro, né, fazer uma política mais ofensiva mesmo, de ataque a essa extrema-direita, no sentido de dizer que não há mais possibilidade deles continuarem se criando dentro do Estado, né? Existem comunistas, a gente conseguir também construir um campo socialista nos municípios em que a gente está, para fazer frente tanto à política neoliberal do Lula quanto à política neoliberal do governo do Estado. Então, a gente precisa aglutinar um campo de partidos que a gente sabe que a gente consegue trazer mais para perto. E a disputa, por exemplo, até mesmo do PSOL, é uma disputa viável para se fazer isso, para a gente conseguir, de fato, criar esse campo de oposição ao governo. E desmascarar essas candidaturas que a gente sabe que aparecem de 2 em 2 anos, como grandes conciliadores, como grandes pessoas de centro que prometem rios e rios, e a gente sabe que senta na Câmara de Vereadores há 1, 2, 3, 4 mandatos e não fazem nada. Então a gente também precisa denunciar essa galera, porque a eleição municipal é uma eleição que, pô, às vezes o teu vizinho é vereador, é candidato a vereador, está muito mais próximo do que quando a gente fala de uma eleição à presidência, né? Então, nosso objetivo com a plataforma também tem que ser esse, né? Apresentar o nosso projeto, mas em denúncia a todos esses projetos, que seja o cara que senta a bunda e não faz nada, ou seja o cara que assina o novo teto de gastos, ou o cara que, tipo, igual vocês colocaram no relatório, né? O prefeito que foi lá, invadiu hospitais, bem naquela campanha bolsonarista, no sentido de recuar com essas políticas mesmo, assim, botar a nossa cara para que eles recuem e a gente possa disputar a consciência de classe da galera entender o quanto isso impacta na vida deles e o quanto é necessário, por exemplo, a defesa da plataforma para que a gente possa viver, camaradas, né? Acho que é um pouco disso também. E das urgências que a gente tem. E aí, acho que a gente também precisa, no sentido de se armar com a plataforma, para que a gente possa fazer uma conversa, então, com a Camila, né? Eu acho que é necessário marcar uma bilateral, ver quais são os camaradas que vão fazer essa conversa com ela, então, do secretariado, geralmente secretário político. Mais de um camarada é importante, né? Quando a gente está fazendo uma conversa com pessoas de outras forças. Apresentar os pontos, discutir programa com a Camila, né? Falar, Camila, beleza, você quer governar? Ok, mas qual que é o seu programa? Para quem você vai estar governando? Com quais compromissos você vai estar assumindo? E aí, num cenário ideal, camaradas, é um cenário que ela olhe os nossos 13 pontos e concorde e coloque no programa dela, né? Que também não é no sentido de, vem cá, aperta sua mão, faz campanha para mim e depois eu te esqueço. Não, a gente precisa que essas propostas estejam na boca de qualquer candidato que a gente for apoiar. E nesse caso, a gente está falando da Camila. Então, a conversa com ela tem que ser nesse sentido, né? E o mais importante das nossas tarefas nas eleições é a gente aumentar o grau de organização da nossa classe. Então, a partir do momento que a gente vai estar lá, fazendo banquinha, distribuindo os nossos panfletos, apresentando o que a gente está defendendo para Vila Velha, para Cariacica, para Serra, enfim, até para o Espírito Santo no geral, a galera queira se organizar, né? Porque a gente sabe que também
dentro dessa plataforma, algumas coisas estão realmente no âmbito da prefeitura, mas nada vai acontecer se não houver uma correlação de forças, né? Que é a palavra que o chavão que a galera usa, porque é isso, a correlação de forças. E a correlação de forças não é a gente ficar sentado em casa, orando, rezando, sei lá, qual que seja a forma, para a tal da correlação de forças mudar. A gente muda a correlação de forças. Então, a partir do momento que a gente tem uma galera organizada, em luta pela redução da escala de trabalho, pelo fim dos manicômios, por exemplo, e a lógica manicomial na saúde, que é no sentido de não vamos fortalecer instituições religiosas que fazem tratamentos abusivos para pessoas que estão e deixando pessoas em abstinência do seu consumo de drogas e outras coisas, para fortalecer a lógica antimanicomial, que é o fortalecimento da saúde pública, o fortalecimento do CAPS. Então, a partir do momento que a gente tem uma população, uma classe trabalhadora, né, organizada, ciente da importância dessa luta, que cobre, e a gente pode passar várias formas de mobilização para isso, aí sim, e aí isso, obviamente, com uma candidatura da Camila e não a candidatura do atual prefeito de Vila Velha, por exemplo, de Vitória, desculpa, a correlação de forças também muda, né? Então, é isso, a gente precisa estar nas ruas, com mais frequência, fazendo mais panfletagens, aproveitar também esse período eleitoral, que a galera toma essa curiosidade para saber, mas qual candidato que vocês defendem, mas qual proposta que vocês defendem, para que a gente possa organizar mais pessoas e demarcar mais a nossa presença, né? Então, aí, para finalizar de verdade, e aí já vão preparando aí que vocês querem contribuir, perguntas, provocações, enfim, para que a gente possa continuar esse debate, acho que é isso, né? A gente precisa ver. Quero saber de vocês, assim, como vocês estão avaliando a candidatura da Camila, para que a gente possa também levar esses elementos para fazer essa bilateral. E a bilateral, também estou tentando explicar os termos, mas se fugir alguma coisa me avisem. É uma conversa entre duas forças políticas, então a bilateral. Então, para a gente possa apresentar a Camila, né, e ver o que ela incorpora ou não dos nossos pontos. Porque se ela incorpora toda a plataforma integralmente, a gente consegue fazer um apoio orgânico a ela. Caso não, a gente consegue fazer um apoio crítico. E aí o apoio orgânico a gente vai poder panfletar os materiais, até porque a gente vai pedir para que ela faça o material com a nossa própria plataforma. A gente vai conseguir estar declarando de maneira mais aberta o voto a ela, no sentido de estar na rua, convencer pessoas a votar na Camila, porque é importante para esse projeto que a gente está defendendo de sociedade. E aí, caso não, é um apoio crítico no sentido de que é escrever uma nota e falar, indicamos o voto 50, por entender que seja uma candidatura que melhor representa a classe trabalhadora, porém, as nossas críticas são. Aí bota os pontos de desacordo. E não tem nenhum problema. Acho que eleva também a consciência da nossa classe a gente conseguir apresentar as críticas abertas a qualquer Marca organização e posição receber. também. Oi? E marca posição também. Marca. Exatamente. Boa. E receber essas críticas também. Não somos perfeitos, nossa plataforma não é perfeita, e por isso que a gente está fazendo essas formações e conversas coletivas também para melhorar elas e a nossa atuação. E aí, para finalizar, pensar também, camaradas, que é isso, né? A gente está falando de uma prefeitura em uma cidade. Existem tantas outras aí. E aí a gente vai precisar ver como que a gente vai organizar. E aí abre um espaço bacana, né? Que vai ser só o material da nossa plataforma. Como que a gente vai fazer? As banquinhas, no mínimo, semanalmente, é interessante, atreladas à distribuição do jornal, e aí já fazendo um spoiler, né? Ou eu não sei se isso já desceu em circular, enfim, o jornal chega mês que vem, a gente está fazendo de tudo para que ele chegue para o Grito dos Excluídos, né, no dia 7 de setembro, e a partir de agora, todas as edições do jornal vão ter um ponto sobre a nossa plataforma. Então, pegar, por exemplo, a questão a restrição de todos os privilégios dos altos cargos do Estado, a começar pela limitação dos seus vencimentos, enquanto eles recebem. Então, vai ter lá um texto mais explicativo, que se aprofunde sobre isso. Então, o jornal também vai ser uma forma da gente ajustar a nossa plataforma.
Então, nessas cidades onde a gente não vai estar apoiando nenhuma candidatura e possivelmente puxando um voto nulo, e a gente precisa analisar lugar por lugar também, e aí podem ser em próximas reuniões, acho que fazer isso aqui vai ficar apertado, mas também já deixando aí para ficar na cabeça, aonde que a gente vai indicar o voto nulo, e aí voto nulo é dizer que nenhuma candidatura representa nenhum avanço à nossa classe, e por isso a gente vai votar nulo, apresentando todas as críticas, mas não é, de novo, apresentar a crítica e sentar na cadeira. Apresentar a crítica e dizer, nós temos um programa que fala isso, isso, isso e isso. Então, são essas as possibilidades que a gente tem, e a gente precisa também, para finalizar agora de verdade, ver quais são os pontos da plataforma. Acho que se os camaradas que leram tiverem alguma dúvida, quiserem trazer as dúvidas, eu acho que quem também tiver informações, igual eu falei, assim, principalmente coisas que pegam demais, assim, e tá no dia a dia, que é saúde, educação, moradia, vamos dizer assim. Quantas pessoas não têm teto hoje em Vila Velha, Cariacica ou na Serra? Quantas pessoas hoje estão em situação de fome no município? Quantas creches faltam hoje? Quantas escolas não têm o quantitativo mínimo de professores? O quanto a reforma do novo ensino médio está tirando do currículo matérias importantes para a galera que vai prestar Enem daqui a menos de 3 meses, e como que a gente dialoga isso no sentido de que, olha, se é minimamente respeitado o piso de educação e é revogado a reforma do ensino médio, a gente tem uma educação pública de mais qualidade e as suas consequências, obviamente, disso. Então, assim, são essas informações que a gente também precisa ir dialogando. Então, queria trazer essa explanação, assim, mais de como a gente construiu as coisas até aqui, e nesse sentido também do que a gente precisa finalizar essa construção, porque a campanha já acaba daqui a seus 40 dias, se eu não me engano, e a gente tem uma janela que a gente precisa se aproveitar. Não acaba, depois do dia 5 de outubro, as nossas células, a nossa organização continua, mas a gente precisa se organizar de maneira mais rápida para esse processo, né? Então, é ter a plataforma na língua, é conseguir organizar isso e principalmente analisar a candidatura da Camila. E aí, me perdoem, mais um último ponto, e agora, na verdade, para encerrar, que é a necessidade que hoje vocês têm, né, o Estado tem, de conhecer pessoas de outras organizações que façam parte ou que possam fazer parte desse campo socialista que a gente precisa construir. E aí eu vou trazer esse exemplo aqui do Rio, que eu estou na rua todos os dias, eu estou trabalhando, de fato, assim, na campanha da Clarice, 8 horas por dia, porque eles estão também fornecendo ajuda militante, porque é isso. A candidatura da Camila também tem dinheiro, e isso pode ser importante para liberar o militante que esteja desempregado, que possa estar trabalhando nesse período de eleições. Isso é importante também, pensar nisso e analisar nessa conversa com ela. Mas eu estou na rua e estou vendo militantes de várias outras forças, trocando ideia, disputando também, porque é isso. Existe uma galera, como eu falei, né, no início, principalmente do pessoal, que está sem corrente dentro do próprio partido, porque está fazendo críticas cada vez mais ao governo Lula e o partido está isolando essas pessoas. Assim como em outras organizações também a gente pode olhar isso. Então é bom, porque vocês vão tendo mais clareza e mais proximidade com uma galera que trava a luta junto, sabe? Que vai daqui a pouco na eleição de um sindicato dos metalúrgicos, que seja, a gente tem recrutamento metalúrgico, que vai estar podendo fazer uma eleição junto com a gente, sabe? Que vai estar construindo a ocupação no bairro X, onde mora um militante nosso. Então é bom também que a gente tenha esses contatos, que vocês estejam mais inseridos em quais são as lutas, quais são as atividades que têm acontecido nesse campo de esquerda, e a gente vai ter que analisar caso a caso, mas acho que o primeiro também é colocar a cara, né? Que a gente tem esse espírito agora nas eleições, que todo mundo também um pouco perde essa timidez e vai para a rua, que a gente possa, isso vai ser muito bom, assim. Sei que somos poucos militantes, mas aproveitar 2, 3, 5, uma galera que tenha disponibilidade para que a gente, né, tenha esse hábito de fazer banquinhas,
de ir para a porta das empresas, de estar ali presente, porque, e aí é isso, no final, no dia 6 de outubro, todo mundo vai desaparecer da rua. Mas se a gente fica com o nosso trabalho, isso também vai fazer uma puta de uma diferença, sabe? Então era isso, camaradas, que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu falei uns quase 30 minutos, né? E eu queria ter sido mais rápida. Mas vamos abrir aí as inscrições. Eu posso também dar e olhando isso, podem levantar a mão igual o Elianderson levantou, e para circular a palavra, trazer mais ideias, para que a gente termine essa formação com mais encaminhamentos assim do que a gente pode fazer daqui para frente, né? Valeu demais, camaradas. Vai aí, Elianderson. Não, o Sábio levantou primeiro do que eu a mão. Não, mas foi sem querer. Ah, tá. Não, camarada, você abordou sobre a gente poder dialogar com camaradas de outras organizações. Não sei se vocês já te comentaram como é que é aqui no estado, mas o pessoal é muito bicho do mato, muito bicho do mato. Eu participei do 8M, tinha acabado de entrar no partido. Rapaz, eu até ajudei a montar os estantes, ajudei tudo e não consegui dialogar com ninguém, cara. O pessoal é muito bicho do mato, é muito bicho do mato. O mais próximo de uma relação que a gente conseguiu, que a gente mantém mais ou menos assim, é com a OCI aqui no estado. E na manifestação que a gente, no ato que a gente teve da UFES, que a gente foi na UFES, você via claramente que toda vez que alguém pegava o microfone, se tivesse gente de outro partido atrás da pessoa, ela se movimentava para sair do vídeo, sabe? Ninguém. Cara, é um comportamento muito estranho mesmo. Essa é a nossa dificuldade aqui de estabelecer relações com pessoas de outras organizações aqui. E sobre as ocupações, que eu acho muito importante mesmo que um dia a gente consiga apoiar uma ocupação. Até pouco tempo atrás, a gente tinha muito poucas pessoas, olha eu errando português, tinha poucas pessoas no partido, não tinha como oferecer uma ajuda de qualidade. A partir de agora, que a gente está começando a crescer com os militantes, eu acho uma boa a gente listar fazer uma lista com as ocupações, ver qual que a gente consegue apoiar, quem do partido consegue apoiar, quem mora mais próximo, no caso, e poder desenvolver uma ação, porque é aquilo que você falou. Durante as eleições, muita gente vai nessas ocupações, promete que vai regularizar, promete que vai tudo. Mas se após as eleições nós continuarmos a oferecer apoio a essas pessoas, isso faz diferença, cara. Isso faz diferença, faz muita diferença. Você mostrar que você não é um cara que aparece lá, mas que você convive com eles, estabelecendo uma relação de convivência com eles, isso faz muita diferença mesmo. O que eu tenho a adicionar isso. E a Camila Valadão é aquilo, né? O pessoal, eu entendo a defesa porque é a mais destacada aqui no estado, mas a defesa mais enfática que ela faz é contra. Ela apoiou que o Pasolini tentou atacar os ambulantes, né? Ela apoiou o trabalho dos ambulantes e fala mal do Pasolini, mas na prática é aquilo, né? Só é bom, é amor, coraçãozinho, e é isso. Boa, camaradas, alguém mais gostaria de falar? Não, porque enquanto isso, eu só complemento uma parada, eu tenho a cor da Leanderson, e essa parada, assim, dessa esquerda, que é quase que um estereótipo, né? Tipo, eu sou feminista, sou mais mulheres na política e tudo mais, que é isso, né? É uma parada importante. É um estereótipo, mas que a esquerda tá aderindo, cara. Tá aderindo. Já tô vendo gente de esquerda usando a porra da palavra woke. Véi, isso me irrita com um absurdo, entendeu? Identitarismo. Não, eu sou da esquerda identitária. Meu Deus, o que você tá falando, meu parceiro? Não, é real, assim. E é isso, assim, a Camila tem essa postura de, porque eu falo, eu denuncio, sabe? E isso tem até uma projeção nacional a partir do mandato dela enquanto deputada também, mas que é isso, assim, tipo, talvez ela realmente, enquanto programa, não assuma os compromissos, e aí tudo bem também, fé, sabe? Eu acho que
também trazer esse diálogo no sentido de aproximar o mês, mas ver quais são as limitações, deixar, e é também de novo o que você falou, deixar isso claro, demarcado, seja para todo mundo, na população em geral, mas seja também para o próprio mês, é importante, assim, ó, temos divergência, até aqui dá pra gente ir junto, a partir daqui, irmão, vocês estão viajando, assim, real. Porque é isso, e essa questão, né? Tipo, tem várias. A candidatura da Sâmia também em São Paulo surfa bastante nisso. Sou mulher, sou mãe, sou. Tudo bem, né? Nossa, eu É achava que isso. ela era mais incisiva pelos discursos dela, eu achava que ela era muito mais incisiva. Não, ela é, mas eu tô falando isso no sentido da estética mesmo, né? Tipo, Ah, a galera sim. se utiliza também dessa estética, às vezes sendo combatível, às vezes não, porque atrai voto, né? Tipo, infelizmente ou felizmente também. Mas é isso aí, camaradas. Não fiquem tímidos. Falem também. Não precisa ter receio, gente. Rodolfo, Nana, Cleverton, que também que é de Cariacica, também, poder falar o Sávio, olha só. Fala aí, Sal. É a minha primeira vez, né, participando, então ainda estou descobrindo aqui nossos meios, mas uma coisa que eu venho observando aí com o tempo, de fato, é esse discurso que se debruça assim numa superioridade moral, né, é uma questão de empatia, como se a esquerda fosse superior moralmente, e assim, a superação do capitalismo não vem através desses conceitos abstratos de moralidade, né, a gente tem que analisar a realidade, as determinações como elas se dão, né, então assim, esse discurso que a esquerda em geral vem adotando, no meu ponto de vista, é um rebaixamento do discurso revolucionário, né? Era só isso mesmo. E além Valeu. disso, cara, sem as pessoas perceberem, é uma postura conservadora. É uma postura conservadora. Porque se você apela para moralidade, como se fosse uma questão de superioridade moral e não de lógica, eu virei comunista porque é um discurso que faz sentido. É um discurso lógico, você tá entendendo? É um discurso científico. Não é porque eu sou melhor, sou mais bom que todo mundo. Olha só como eu sou empático pra caralho. Não é essa questão, não. Entendeu? Então, sem as pessoas perceberem, essa via de mostrar como se fosse uma superioridade moral, isso é um discurso meio conservador também. Conservador no sentido de ser bom, entendeu? Não no sentido de manter as coisas exatamente como estão. Em última instância, isso funda o que move o pensamento como racismo, por exemplo, né? Essa questão de se botar acima de outro ser humano. Então, acho que isso é um erro muito grande, assim, da esquerda adotar isso como algo, ainda que por questões estéticas, assim, eu acho preocupante. É mesmo. Sim, sim. E a gente sabe, e aí, tipo, é isso, né? A gente, enquanto marxista-leninista, não tem a ver com moral, não tem a ver com o que a gente acha bonito, feio, ou puramente estético, mas com análise concreta da realidade concreta, né? Por exemplo, ninguém defende uma prefeitura bacana porque ela é uma prefeitura bacana, né? A gente precisa analisar a construção do Estado, o que apoia essa política econômica e no sentido de ir além, sabe? E ter essa análise não é porque você é bom, porque você é inteligente, é porque você analisa dessa forma, né? E acho que é o que o Leandro falou, né? Porque é racional, porque eu tô vendo concretamente acontecendo, né? A partir dos nossos métodos de análise e tudo mais. E é isso, a gente pauta isso, e é assim, isso se traduz num discurso mais rápido e mais fácil de começar um diálogo na rua, que é, cara, tu não aguenta mais esperar 3 meses para uma consulta no postinho de casa. Por que que isso acontece? E a partir daí tu consegue desenrolar um papo no sentido de mais investimentos, no sentido da construção do SUS frente, né, ao capital que tem se desenvolvido de uma maneira muito grande na saúde, e aí, a partir daí, você já consegue conversar sobre a estrutura de classes da sociedade, para onde vai esses interesses, para chegar no combate às privatizações. Então, assim, é isso, né? E isso foge desse discurso vazio, que seja, às vezes, aparece nessa estética, né? De, gente, eu tô aqui, inclusive, com adesivo, tipo, lute como uma mulher e tudo mais.
que a gente sabe que não diz respeito a somente isso, saca? Né? No sentido de construir condições para que a nossa classe, e digo mais, assim, para que a nossa classe tome o poder. A gente não está ali porque é legal usar roxo, botar a estética da Angela Davis, não é sobre isso, né? Então, acho que é importante que o Sávio traz, ele Anderson, também para a gente somos ortodoxos porque a gente vai até o raiz do problema. E aí, isso também é um outro ponto, camaradas, que isso não significa falar difícil, né? Isso não significa, que acho que também tem um pouco do que vocês estão falando, né? Dessa superioridade moral. Ah, eu falo sobre a austeridade fiscal do Estado, não sei o que, não sei o que lá. Show de bola. Mas como que você traduz isso e dá consequências a essa luta, né? Tipo, então, como que eu deixo esses termos não para cair numa coisa simples e achar que a classe trabalhadora é burra, porque a gente sabe que não é, somos da classe trabalhadora. Então, assim, mas como que a gente consegue fazer esse discurso ser palpável, né? E gerar, quando eu falo do elevar o grau de consciência, é também gerar a capacidade e a vontade da galera somar na luta. Não somar na luta porque eu sou mulher e eu vou lutar como uma mulher sobre o quê, para quê e sabe, a favor de quê. Mas não, me coloco, então, enquanto um sujeito ativo para construir, por exemplo, e aí isso não é rebaixar a pauta, né? Quando a gente fala de construir lavanderias públicas, no sentido de coletivizar um trabalho que é doméstico, mas que sempre recai sobre as mulheres, né, as pessoas que têm útero, e isso gera, assim, uma desigualdade gigantesca. E por que, então, no final, a gente vai defender a construção da lavanderia? Não porque se é mulher e luta como uma mulher, mas sim no sentido de divisão das tarefas, de divisão revolucionária das tarefas. Então, E assim, mostrar que é um trabalho, né? Que é um trabalho exatamente, é de um trabalho de verdade, entendeu? Porque cuidado. Pode falar, camarada. Porque da maneira que às vezes tratam, como se a gente estivesse repassando uma função da mulher para todo mundo fazer. Não, mostrar que isso é um trabalho. Que isso é um trabalho mesmo, assim como qualquer outro, como eu que sou padeiro vou fazer pão, entendeu? Como um programador vai programar, lavar roupa é um trabalho, você tá entendendo? Limpar a casa é um trabalho mesmo. E que é um trabalho não remunerado, entendeu? Um trabalho hiperexplorado. É isso. Sim, sim, é o trabalho de reprodução da vida. O capital depende desse trabalho para que possa continuar e cada vez mais se apropriar dos, enfim, né, e aí apontar a contradição do trabalho é importante, né? Então acho que isso é um exemplo de como que a gente sai dessa estética do roxo, gente, eu tenho girl power aqui porque é isso, comecei a militar por conta dessa estética da esquerda e aí também para mostrar isso a partir do meu próprio exemplo, que é possível a gente ir radicalizando o discurso, né? A gente faz isso na nossa própria jornada militante. Então a gente também consegue fazer através disso numa panfletagem, trocando uma ideia, se aproximando dentro desse período eleitoral e fora. Mas vou fechar minha boca, aproveitar que o Guilherme levantou a mão. Aí vai Guilherme, depois o Eleandro. Primeiramente, uma boa tarde para todos os camaradas que eu não tinha falado até agora, mas um ponto que eu acho relevante, principalmente observando a movimentação da candidatura do Pasolini, né, que é o atual prefeito, vendo a participação dele em bairros periféricos, assim, com uma grande densidade populacional, como é o caso aqui da Grande Goiabeiras. Semana sim, ele tá rodando o bairro com carro de som, ele tá rodando a feira, assim, vamos dizer, especial por estar ali com a com o prefeito, vai fazer uma foto, vai fazer uma mídia para ir na rede social dele, então, assim, não há, de fato, uma apresentação de um programa, né, ou de falas políticas, e eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma grande oportunidade de, como a camarada Bia bem pautou, né, que é a nossa questão municipal, ela é um momento de tática, né, é uma ação de tática.
E a gente tem muito espaço para conversar, de fato, com esses feirantes, eu acho que, e pessoas, assim, no geral, que são impactadas, e estabelecer essa perspectiva também, acho que de denúncia do que o prefeito, ele pratica, né, no período pré-eleitoral, e as decisões que são nocivas à própria classe trabalhadora, as próprias regiões periféricas de Vitória e tudo mais. Então, assim, eu acredito que essa bilateral, né, com a Camila Valadão é muito importante para que a gente simplesmente a apresente, porque muita galera não conhece, sabe? Mas apresentar traçando essa perspectiva, né? Eu acho de que simplificar ao máximo esse discurso, sobretudo, na criação dos materiais. Eu acho que nós, assim, que vamos começar agora a chamar a reunião com ela, a entender plano, a pensar em material, acho que todos nós precisamos estar muito aliados em relação a como nós vamos realizar essa atividade em termos de abordagem e de simplificar a nossa fala para ter penetração, assim, né? Enfim, eu acho que dentro do plano de governo dela, né, eu acabei acompanhando mais a Serra na construção do documento. Mas eu vejo que existem pontos de convergência e existem pontos de muita divergência, assim, né? Por exemplo, eu estava lendo a parte de querer implantar, ela tem um plano, assim, não, não tem nada muito escrutinado, né, detalhado e tal, mas sobre o uso de inteligência artificial para atendimento de saúde pública, e isso é uma precarização danada do negócio, né? Então, a gente precisa muito ter um olhar crítico e para não tentar cair em contradição nesse apoio também, sabe, na hora de conversar com a galera, assim. Então, só reforçando aí que, enfim, é um movimento tático, né? Não é nós não temos como fazer um apoio acrítico a Camila Valadão, assim, eu acho que isso já é algo meio posto, e acho que fecha minha fala. Boa, valeu, camarada. Vai, Nossa, eu até me perdi minha linha de raciocínio um pouco, e vai mudar um pouco o assunto, mas era sobre a panfletagem. A gente fazia muita panfletagem sobre o VAT, né, porque a gente estava colaborando com o VAT, em frente ao shopping Vitória. E a gente entregava os folhetos e não tinha como dialogar direito. Quando a gente foi no Praia da Costa, eu e os camaradas da OCI, não entrava ninguém pela frente, era praticamente só pelo estacionamento, ou seja, quem estava aí naquele shopping era só gente que ia consumir mesmo, gente que morava por ali, gente de classe média alta por aí. Aí o que a gente decidiu? Decidiu entregar os folhetos diretamente porque estava trabalhando mesmo, entendeu? Passar nas baias e tudo. E como você estava falando sobre dialogar com os trabalhadores, camarada, foi a melhor panfletagem que a gente fez até hoje. Porque a gente conseguiu dialogar e também quebrar alguns paradigmas, algumas falsas polêmicas, né, também. Quando a gente entregava para um trabalhador que ele falava, mas isso aqui pode deixar a gente desempregado. Aí a gente conseguia abordar a questão da criação do exército de reserva muito melhor, porque a gente mostrava, não, na verdade, isso aqui vai abrir mais vagas de trabalho, isso aqui não vai deixar ninguém desempregado, entendeu? E a gente com outras palavras, e no final falava exército de reserva, porque a gente não pode menosprezar a inteligência de quem está ouvindo a gente. Mas antes a gente fazer toda uma explicação sobre como que isso acontece, como que gera esse exército de reserva e esse pânico na cabeça das pessoas, você está entendendo? Eu estou falando mais para exemplificar a questão de panfletar e dialogar com o trabalhador. É só isso mesmo. Quando está gravando assim, eu vejo aquele negócio vermelho e me dá uma vergonha. Eu já até tinha esquecido disso, inclusive. Mas antes de qualquer coisa, camaradas, quem quiser se inscrever e tal, fica à vontade. Só pra gente saber. E acho que dá pra gente colocar um teto de 4 horas ou menos. O que vocês pensam aí
também depende se a galera vai se inscrever ou não, né? Quem está entrando no partido, tá no processo de recrutamento, pode participar também, entendeu? Se tiver alguma coisa para acrescentar, pode participar também, camaradas. Boa. Eu vou só fazer, então, um comentário rápido sobre isso. Primeiro, sobre a que o Adams acabou de falar, né? Tem uma galera chegando agora, tem uma galera também em recrutamento. Só para explicar de novo, assim, o espaço. A ideia é que a gente faça uma conversa, é uma formação, né? Tipo, sobre a plataforma. Então, a gente está dialogando basicamente sobre as lutas populares, lutas classistas, né? Que estão, obviamente, muito explícitas na nossa plataforma. Depois, se algum camarada puder só soltar o link aqui, é que eu tô pelo telefone, tá um pouco ruim, assim, mas o link do site, não sei se a galera conseguiu acessar isso também. Mas, enfim, tá sendo divulgado, muito divulgado também no Instagram, todo dia, se não me engano, tá saindo um post com um item dessa plataforma. E eu acho que isso e aí agora voltando só a um comentário anterior, que o Guilherme traz é muito interessante e importante, né? Eu vi hoje, inclusive, o plano da Camila, são 40 e poucas páginas, não consegui ler tudo, mas o que o Guilherme traz sobre a questão de essa diferença que a gente também tem, e é uma coisa muito positiva para a gente, das campanhas tanto majoritárias, mas que geralmente são de direita, né? Que é esse negócio de pagar pessoas para segurar a bandeira, ou só distribuir panfletos sem nenhuma conversa, ou só fazer, às vezes, né, propostas vazias, que não sabe nem como tirar do papel. Isso é uma diferença muito boa para a gente, né? E aí, voltando ao que eu falei, do ponto de temos um programa, estamos aqui conversando, por exemplo, sobre como a gente coloca ele em prática e a gente está vendo que é viável, que o Leanderson falou agora sobre a questão de que é isso. A redução da jornada de trabalho é, inclusive, para que abram-se mais postos de trabalho e a gente está defendendo o pleno emprego. Então, acho que a gente está vendo e conversando muito na concretude sobre isso. E essa é a diferença que a gente faz também na rua, né? Tipo, falei das panfletagens que eu tô fazendo, eu paro e dialogo com a galera, assim. Obviamente que não é todo mundo que para, tem gente que olha o número, olha o partido e sai andando, e tudo bem. Mas muitos se interessam e querem trocar essa ideia, né? Que o Leanderson também deu de exemplo, conversando com a galera do comércio e tal. Então, é isso, a gente apresenta programa, né? A gente apresenta propostas. A gente está interessado não no voto da pessoa, assim, mas no que essa pessoa pode estar construindo, né? Nessa capacidade que a gente tem, tipo, e repetindo o que eu falei, né? Enquanto sujeito ativo de mudar a nossa realidade, né? Então, acho que incentivar isso, incentivar o ódio, incentivar a galera a se mobilizar, são coisas importantes, que entra de novo nessa do que o Sábio também trouxe, né? O amor e essa estética. Não, a gente também pode falar sobre ódio. O ódio move a gente, o ódio move a luta de classes, né? E é isso que a gente está precisando também, que as eleições sirvam para isso, sem medo nenhum, apontar as contradições do governo neoliberal do Lula, que eu acho que até eu utilizei no começo da formação o termo de conciliação, mas cada vez mais a gente está vendo que não é no tom da conciliação, mas é sim um governo que tem um interesse de classe, é um interesse burguês, né? Uma vez que o novo teto de gastos ainda está em voga. Eu não sei se vocês acompanharam, acho que foi semana passada ou retrasada, passou uma proposta vinda do próprio Haddad que retiraria ainda mais o piso para a saúde, né? Tiraria acho que 70 milhões do SUS, se eu não me engano. Uma proposta que quem barrou foi o Centrão. Nem foi a bancada de esquerda e também nem foi com mobilização popular. Então, acho que a gente está falando dessa característica de governo, né? Então, assim, a gente obviamente defende a vida, mas a gente defende a vida da classe trabalhadora. A nossa plataforma fala sobre isso. E aí, só para finalizar e incentivar aí de novo os camaradas a se inscreverem, trazerem como que vocês estão lendo as eleições, o que vocês acharam da plataforma, isso é importante.
até para o Comitê Central ter um retorno, né, de se vocês acham que tá um bom documento, se falta alguma coisa. Acho que a gente também é um documento nosso da militância, mas a gente tem que ter o livre espaço para criticar também, assim como para elogiar. Então, acho que isso é importante também dentro do nosso partido, né? E aí a gente, quando faz uma crítica, é uma crítica para que a gente possa melhorar e melhorar todo mundo junto, né? No trabalho coletivo mesmo. Então, mas voltando ao ponto que eu ia falar sobre o que o Guilherme falou, ele traz uma categoria muito importante, que são os ambulantes, né? Que é a galera hoje que está num número gigantesco num trabalho informal. E quando a gente fala sobre dialogar, tem um outro ponto da plataforma, que é a desmilitarização e a reestruturação da segurança pública e dos guardas municipais sob o controle popular, que eu acho, não sei a parte, ainda não cheguei na parte, por exemplo, de segurança pública da Camila, mas a gente está defendendo a desmilitarização da guarda municipal, que é a guarda que é utilizada como braço da prefeitura para reprimir, para pegar mercadoria, para bater em camelô. A gente está lutando contra esse uso, que é o uso que o Estado faz da violência para se manter no poder, né? Então, essa é uma proposta muito importante da gente também aproveitar e dialogar com a galera que trabalha no trabalho informal, que está ali nos camelôs e tudo mais, que a gente vê que está aumentando, né, a quantidade de banquinhas nas ruas, da necessidade da gente desmilitarizar a guarda, e não só por isso, né, desmilitarizar por desmilitarizar, mas colocar a serviço do povo, a serviço da classe trabalhadora. Então, é construir, de fato, uma segurança popular nas cidades, né? Então, é um outro exemplo de como que a gente vai conseguindo estabelecer esse diálogo, seja na cobrança das candidaturas, né, de se comprometer com isso, porque isso está total à função da prefeitura também, mas também de como que a gente consegue aproximar cada vez mais trabalhadores que sente na pele. Aqui no Rio o termo é o Rapa Chegou, que é a hora que eu acho que, não sei se é um termo nacional, então por isso eu estou meio... Quando eu fui aí na rodoviária Novo Rio, tinha um pessoal chegando de roupa azul assim, mas eu acho que era gente de sanitário. Aí uma mulher saiu gritando: ai meu Deus, é o Rapa, é o Rapa, é o Rapa. Aí a menina de azul: não, é agente de saúde, que não sei o quê. Nossa, eu vi a movimentação, de repente, cara, parecia que aconteceu um vendaval, cara. É uma coisa que eu não tinha visto antes. Sim, sim. Aqui, principalmente na rodoviária, o centro da cidade, essa dinâmica, assim, muito camelô, e eles também são, a guarda municipal aqui é azul, então acho que por isso e o consultório na rua também é azul, então, tipo, acho que fica de longe meio complicado de ver, mas é isso, que quando chegam com extrema repressão, assim, tipo, não importa se é mulher, se é criança, e às vezes é muita mulher e criança em situação de camelô mesmo. E é isso, assim, é brutal o que acontece, por isso que saiu todo mundo correndo. Então, acho que é nesse sentido também da gente dialogar sobre a plataforma e sobre as necessidades, né? Mas diga aí, Guilherme. Sobre a questão da guarda municipal, eu acho isso um ponto muito importante para a gente lembrar nas ações mesmo, né, com a classe trabalhadora de rua e tal, de panfletagem, porque eu acho que ele é um belo exemplo de contradição mesmo, assim, de que os ambulantes, que ali o atual prefeito, os atuais candidatos estão, enfim, cumprimentando, estão ali angariando voto e tal, são os mesmos que depois vão, com a guarda municipal, atuar em cima, reprimir, apreender, etc. E aí eu tava, só uma curiosidade, ontem fui ao centro da cidade, eu passei pela antiga Fábrica de Ideias, que era um espaço no caminho do centro de Vitória, que era um lugar integrado para ter arte, para ter oficinas, para ter eventos culturais, existiu muita coisa lá, e eu não sabia, mas com certeza, assim, não tem como desassociar do projeto político do atual prefeito de Vitória, mas
está basicamente como um repositório lá, uma garagem da Guarda Municipal, assim, uma quantidade de carro absurda, estacionado, o espaço que era direcionado para cultura, lazer, oficinas, espaços de acesso público, né, de entretenimento ali, muitas vezes também. E, salvo engano, a candidatura da Camila, ela fala sobre o fortalecimento da Guarda Municipal, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente vai ter que ter bastante atenção, né? Porque ela faz um claro aceno, né? É um nítido aceno para angariar voto, assim, né? Então a gente precisa muito entender esse ponto, sobretudo com ela, eu vejo. A minha questão mesmo era mais sobre os ambulantes e aproveitar que você é do Rio de Janeiro, você deve saber como é que está a relação da esquerda com o Eduardo Paes. Até onde eu sei, o Eduardo Paes é um dos que promove essa perseguição a ambulantes, não tem? E de como, às vezes, a noção dessas pessoas que trabalham como ambulantes é de que a esquerda é quem quer legislar sobre o trabalho dela. E de como, às vezes, essas ligações, as coligações, igual a esquerda faz com o Eduardo Paes, às vezes acaba fortalecendo essa ideia, sendo que, na verdade, o que a gente quer é o oposto, entendeu? E de como, a longo prazo, vai se construindo essa ideia de que a direita quer liberdade para você poder trabalhar, para você poder fazer o que você quiser, e a esquerda que quer limitar o seu trabalho. De como, quando a gente se coliga com essas pessoas, a gente acaba fortalecendo essa ideia que é completamente oposta da nossa visão, entendeu? Pelo menos da esquerda radical, entendeu? Não, boa. Inclusive aqui no Rio, a gente tem um fenômeno que acredito que aí em Vitória não vai ter, mas não sei as outras cidades que eu não consegui olhar ainda com calma, de que o PT está apoiando o Eduardo Paes, assim, né? Porque o PT está na gestão, sempre esteve na gestão do Eduardo Paes. Então é isso, assim, aqui eu acho que quando tem essas repressões mais fortes, isso acaba sendo publicizado bem, bem grande mesmo. Só que é isso, essa esquerda liberal real defende o Eduardo Paes, só que a gente tem uma oposição que está se construindo, e aí principalmente em diálogo com os camelôs, assim, aqui tem o MUCA, é o Movimento Unificado dos Camelôs, que é inclusive ele está vindo com uma candidatura à vereança pelo PSOL, então é isso, é um trabalho real de disputa, mas que está bem favorável assim à esquerda assim, por conta desse movimento que conseguiu. É um movimento, por exemplo, que tem uma ocupação hoje na cidade, no centro da cidade, uma ocupação de moradia dos camelôs, inclusive, fortalecido pelo MUCA, né, a galera organizada dentro desse movimento popular, um movimento popularzão mesmo, que bate nessa política do Eduardo Paes, assim. Eu tenho outros detalhes, assim, sobre até projetos de leis que foram aprovados, mas eu estou panfletando, por exemplo, na Carioca, que é bem no centro da cidade, e tem um corredor, assim, de vários camelôs, assim. E eu tô, as horas panfletando são todas as horas que vem inúmeros vigilantes, porque não é só essa galera que reprime, né, as banquinhas ilegais, vamos dizer assim, né, que não pagam, não tem a licitação e todo aquele processo que é muito burocrático também da prefeitura. Mas essa galera que é já licitada precisa o tempo todo parar o seu trabalho, o seu horário de trabalho, que a gente sabe que é corrido, precisa estar vendendo, precisa estar ali chamando atenção e com a galera que passa rápido na rua, parando para ficar assinando licitação da prefeitura, vendo o fiscal ali, aí fica um maior tempão com o camelô conversando, abre, fecha a mercadoria. Então, e é isso que também o Guilherme traz, é importante, né? Tipo, vão ter diálogos que a gente vai precisar fazer com a Camila, seja de enfrentamento, até de entender a posição dela, mas por que fortalecer a Guarda Municipal, né? Quem ganha com isso? Quais são as operações que a Guarda Municipal tem feito em Vitória, né? Seja em âmbito de camelôs, seja principalmente nas periferias, né?
a que serve a quem está servindo a guarda municipal. Então, ter esses pontos na plataforma servem para a gente justamente isso, né? Olhar o que de fato está acontecendo na cidade e ver a partir da pauta que é bem ampla e mais central, como que a gente desenrola isso, né? E ouvindo também as posições contrárias para que a gente possa também fazer a defesa disso. E aí, nesse apoio crítico, como o Guilherme também relembrou, deixar explícito, né, essas discordâncias e analisar, camaradas. A gente também não tá para ir, como eu disse antes, a reboque, né? Não é só porque é uma candidatura dita de esquerda que, pelo medo do atual prefeito aí se reeleger, a gente precisa necessariamente defendê-la, né? A gente precisa, com muita cautela, analisar, ver o que é viável ou não a partir dos ganhos para a nossa própria classe, né? Então, se ela estiver defendendo a guarda, se ela estiver defendendo, por exemplo, de alguma maneira, né, o fortalecimento dessas instituições manicomiais, por exemplo, ou qualquer tipo de privatização, isso a gente está falando das OS, né, que gerem e fazem quase não, né, uma máfia dentro das unidades de saúde públicas, né, dita públicas, mas que são geridas por OS, a gente precisa analisar isso não só a partir do programa bonitinho que ela traz, mas a partir do histórico de mandato dela, né? E aí vocês aí, acho que se eu não me engano ela é estadual, né? Acho que ela é estadual, acho que não é federal não. Ver quais são as lutas que ela travou no município. E aí uma coisa importante também, para finalizar essa fala, entender que qual camada da classe essa candidatura vai dialogar. Porque se a Camila estiver dialogando com uma esquerda mais. Eu vou pelos opostos, assim. Se a Camila não estiver dialogando com uma esquerda, com uma camada da classe trabalhadora precarizada, com a camada que é considerada estratégica para a gente, que está nas resoluções, ver até que ponto também vale a pena se envolver em qualquer construção. Porque a gente também precisa se aproveitar, talvez seja o termo correto, né? Dessas candidaturas para alavancar as lutas, mas também para nos inserirmos nesses setores. Então, assim, é muito proveitoso numa cidade que a gente tenha uma candidatura de um servidor público, de um metalúrgico, de alguém que está, por exemplo, e aí nas suas variedades, né, numa escala 6 por 1. Então, porque é a partir desse diálogo que a gente consegue conhecer essa galera que essa candidatura mobiliza e ver se para a gente o quanto é interessante mobilizar e se inserir nisso também, né? Eu tinha dado o exemplo porque quando você está na rua você conhece outros militantes, você conhece outros trabalhadores que estão em luta, isso é importante, mas é importante também saber em qual categoria essa candidatura está inserida, com quem que ela dialoga, para a gente dialogar ou ver se não é interessante dialogar, né? Tem essas questões. Mas diga aí, camarada. Eu estava dando uma olhada aqui enquanto a gente estava conversando sobre questão de densidade populacional aqui em Vitória por bairro, né? E aí, curiosamente, assim, os bairros onde tem a maior densidade populacional são bairros nobres aqui, né? A gente está falando de Jardim da Penha, Jardim Camburi, a gente está falando de até mesmo um pouco centro, determinadas partes, que já passa por um processo de gentrificação desde os anos 90, assim. Mas é também lembrar que a gente tem que falar com essa galera, né? Porque é justamente pela densidade, é onde está a galera com concentração de renda, ao mesmo tempo, o lugar onde a gente tem mais imóveis não ocupados, que não domiciliares, né? A gente ter como dialogar com essa população que é bem reacionária, né? Acho que esse vai ser não dá para negar que é um ponto importante, né, para nós. Boa. E talvez seja os bairros também que consiga dialogar, não sei exatamente qual é a dinâmica,
mas com os trabalhadores também que estão ali prestando serviços, né, para essa galera, né, tipo, então ver também esse fluxo de pessoas, porque obviamente tem que pegar essa galera que mora no bairro, mas também a galera que trabalha ali, que os dois são pontos também de atenção pra gente, né, nesses bairros e também nos bairros mais periféricos e tal. Camaradas, vocês querem colocar mais alguma questão, mais alguma referente a eleições, referente à plataforma, algum outro ponto assim que a gente abordou basicamente nessa formação hoje? Diga aí, sabe? Só uma questão breve assim que foi mencionada, acho pelo Guilherme, que eu acho muito importante assim, né? Ultimamente, uns anos para cá, a questão de inteligência artificial tem sido bastante trazida e abordada, né? A gente viu algumas tentativas, por exemplo, da CIS em São Paulo, de trazer o uso dessas ferramentas para para dentro do Estado, né? Então, no caso da CISO foi pela questão dos professores, né? E assim, existem muitas questões em relação a isso, como a gente já sabe, como a precarização do trabalho, mas existe uma outra faceta ainda dessa situação, que é que o Brasil ele está muito atrás, né, no desenvolvimento tecnológico dessas é, é, tecnologias. Então, assim, a gente não é ainda soberano, a gente ainda está é, sujeito, né, ao capital estrangeiro no que toca a isso, e, e avançar com projetos, né, como o do Tarcísio ou como da Camila propõe, significa também pendurar uma dívida pública ao capital estrangeiro, né, que está longe de ser o que nós queremos, acredito. Então era só isso aí. Nossa, sabe, e foi mal, gente, esqueci só de levantar a mão, mas um comentário fundamental, assim, sobre o que você traz, que isso dialoga com a plataforma e com as consequências que a gente precisa dar para ela, nesse sentido de que o quanto a gente fortalece, a gente, não nós que estamos aqui, mas enfim, o governo federal, né, mas o quanto isso também pode ser pressionado pelas prefeituras municipais, a questão do apartheid, né, e do genocídio no povo palestino, né, a partir do momento que o Brasil continua fortalecendo pela compra da inteligência artificial e das armas também, a questão do comércio, de combustíveis, que eu esqueci agora exatamente o nome da empresa, mas de uma maneira mais geral, a gente vende o combustível que está nos tanques de Israel do massacre do povo palestino, né? E aí, assim, a gente sabe que isso tem dimensões muito grandes, politicamente, economicamente, mas a nível de, por exemplo, da militarização da guarda, a partir principalmente dessa indústria, né, bélica israelense, por exemplo, o quanto isso tem fortalecido esse armamento da guarda. Então, a gente não somos contra somente por princípio, mas também por essa dimensão que tem se tornado do genocídio do povo palestino. Então, acho que também fazer, que você falou, e aí me veio essa ligação, que é uma ligação importante, né? E até no sentido de argumentar, seja com a Camila, seja com qual candidato for, mas também de fazer essa correlação numa troca de ideias, sabe? Com quem que a gente estiver dialogando sobre isso. A gente defende o fim do genocídio do povo palestino, por uma Palestina livre, do rio ao mar, mas uma das formas da gente também contribuir com essa luta internacionalista de não comprarmos mais armamentos, não termos mais relações econômicas, e isso se dá tanto no nível municipal, mas principalmente no nível federal. Então, para a gente também ajudar, e a gente tem que construir isso juntos, né, camaradas? Tanto é que a gente está vendo aqui como vocês estão trazendo elementos muito importantes, porque a gente soma na plataforma e a gente soma também, até mesmo nos nossos próprios conhecimentos, nas nossas análises,
para que a gente possa também, tipo, botar isso mais para fora, né? Seja nas panfletagens, seja nas postagens. Nesse momento também eleitoral, as conversas que a gente tem com os nossos vizinhos, com nossos amigos, são fundamentais, assim, né? E aí, para entrar em outro ponto também, eu também já conversei com o Jones na reunião do comitê central, a gente colocou isso. A vinda do Jones também, para vocês terem um espaço como camarada, de desenrolarem ainda mais, né, esses pontos da plataforma. Eu não sei se vocês já viram, depois eu fiz um esboço, assim, depois eu quero compartilhar com vocês, de materiais que ajudem a entender sobre o novo teto de gastos e que isso está relacionado com as prefeituras ou não, a questão do armamento da guarda, do despejo zero, enfim. O Jones, ele tem construído vídeos, ele lançou uma primeira parte, mas ele vai fazer mais partes, também deixando os pontos mais didáticos, que é o mesmo esforço que a gente está fazendo aqui. Ele vai fazer, obviamente, para alcançar mais pessoas, mas também é bom para a gente mesmo, né? Para que a gente também possa ir fazendo essa construção mesmo juntos, né? Então, depois eu disponibilizo esses materiais, a galera também que está em contato com os camaradas em recrutamento, para que a gente possa trocar matérias, trocar informações. Eu acho que quanto mais a gente se esforçar também para ter números, como eu falei, né? Isso é importante na hora da gente também fazer as nossas próprias análises para as propostas, mas também na hora de convencer, né? Não tem, por exemplo, como ter um número absurdo de pessoas com fome, vamos colocar assim, em Vitória, e a Camila não está pautando a construção de restaurantes populares, né? Não tem como ter uma quantidade muito grande de trabalhadores em situação de vulnerabilidade e a tarifa zero, que não seja a tarifa zero subsidiada pela prefeitura, mas a tarifa, no sentido da prefeitura, está fazendo concessões a empresas privadas para que aí sim seja a tarifa zero, mas no sentido da tarifa zero que a gente defende, não tem como, então, a Camila não está incorporando isso no programa. E também, quando eu falo Camila, também digo não faz sentido a gente também não utilizar esses pontos para fazer a nossa agitação e propaganda, né? Então, e aí, eu queria saber se mais algum camarada se sente confortável aí, eu gostaria de contribuir. Mas é nesse sentido, camaradas, essa formação ela não tinha pretensão de trazer todas as respostas, mas muito pelo contrário, assim, de motivar vocês a fazer essas pesquisas, a coletivizarmos essas pesquisas, né? E essas análises mesmo, assim, do quais são as pautas que pegam nos bairros, no município como um todo, o que a gente vai dar prioridade ou não. É mais trazer o método de análise para que a gente possa continuar as conversas nas nossas reuniões, nos espaços que a gente for para a rua, nos materiais que a gente for preparar. Alguém falou, não vou lembrar agora, mas de termos que sejam de entendimento fácil, né, da galera, que vão dialogar de verdade, né? Então, é isso, é bem um pontapé mesmo. Fala aí, camarada. Só uma coisinha, você compartilhou logo no início da formação, eu acho que era um material que vocês fizeram no Rio, né, um panfleto com os pontos. Sabe por quê? Eu acho legal se você puder compartilhar com a gente, porque aqui em Agitprop, né, Leanderson, a gente consegue desdobrar. Eu acho, assim, um ponto muito bacana, até porque, por exemplo, falando aqui da onde eu acho que eu preciso melhorar, assim, né? Eu preciso entender um pouco mais dessas, da onde se separa, né, a gestão da prefeitura, a gestão do governo, e eu acho que, porque isso vai ser abordado, né, muitas das vezes os pontos que são trazidos observando, assim, né, as conversas dos políticos que eu tenho visto, às vezes são levantados pontos que não têm a mínima questão com, sabe, com a prefeitura, são questões muito mais de nível de governo ou de nível nacional e que, enfim, isso pode influenciar a conversa, né? Eu acho que a gente precisa estar bem armado, assim, né? Bem entendido em relação a isso.
E aí esse panfletinho com certeza vai ajudar muito, porque a gente vai entender, né? Além de ser a nossa pauta, é onde a gente vai estabelecer o campo da conversa, né? É só pedir para compartilhar depois mesmo. Eu compartilho sim, camarada. Mas é isso, eu apresentei a crítica no Rio e apresento também tranquilamente a vocês, assim, no sentido de que a gente vai se esforçar para melhorar esse material, porque é um material que ele tem, tipo, só a pauta, sabe? Então, tipo assim, um mais curto aqui é, tipo, 7 pontos, despejo zero. Despejo zero no município, saca? Então, eu acho isso bom, eu acho que tem que ter, assim, de maneira visual, mas precisa dar uma desenrolada, que eu acho que é isso também que você tá falando, né? Tipo, de como que isso tá ligado, então, despejo zero no município tá. Aonde, por quê, né? Então, a gente também vai produzir isso, e aí também é isso, como eu falei, né? A nacionalização do nosso partido, o órgão central também está trabalhando para que a gente tenha esse material, tipo, para os camaradas não precisarem ficarem quebrando a cabeça, sabe, com isso. Então, vai descer uma leva de materiais e vai ser importante. Eu compartilho do Rio, até para vocês mesmos verem como foi feito, melhorarem. É uma construção real que a gente precisa fazer. Ele tá bom, assim, só acho que dá pra dar uma mexida e tal, mas eu posso compartilhar o arquivo em aberto também. Facilita, né, na hora de fazer as edições que vocês acharem necessário também. Vou até depois deixar ele aqui já. Terminando, eu já mando pra vocês. Mas é isso então, camaradas. Estamos de boa. Quem cala consente. Eu vou acreditar que sim. Só tem eu e ele Anderson hoje de câmera ligada e tudo bem também. Mas acho que é isso, camaradas. Assim, como eu disse, para terminar, sabe, coisa boa também. Mas é só para dizer que foi um prazer estar com vocês, né? Tipo, ter essa troca. Galera? Quase intimando assim, a galera. Foi um prazer estar com vocês, assim, eu gosto muito de trocas de formação. Eu fujo, tá bom, assim, para deixar claro para vocês, de algo bem academicista, né? Não que a gente não tenha que ter rigor nos nossos métodos, nas nossas análises, mas queria trazer as paradas mais, assim, de maneira, espero que tenha sido assim, né, para vocês, mas que eu pensei de trazer as coisas mais fluidas, mais tranquilas, para que a gente entenda que é um processo que a gente precisa fazer junto, sabe, camaradas? A gente não tem que individualizar os estudos e as análises, a gente tem que fazê-las também, né? Não estou falando para ninguém deixar de se aprofundar, não é isso. Mas que a gente possa entender quais são as nossas preocupações, até onde a gente... O Guilherme colocou isso, inclusive, né? Tipo, a dificuldade de separar o federal, municipal, estadual. O partido tem essa dificuldade, né? A gente, acho que a esquerda como um todo, se bobear, a gente não manja muito das diferenças das instâncias, às vezes do que compete a cada uma, mas a gente precisa, assim, eu também estou um pouco nesse mesmo esforço aqui na meu local de atuação, e também a nível nacional, para que a gente possa dar concretude, assim, né, às nossas propostas, né? Eu acho que temos propostas boas, e aí eu falo isso no sentido técnico mesmo, né? Mas que a gente precisa deixar sempre elas mais acessíveis e mais viáveis também, no sentido de quem é que pode ou não concretizar. É num mandato popular a vereança, é numa construção da prefeitura, que a gente sabe que não vai ser nos mesmos moldes da prefeitura burguesa. Então, acho que a gente precisa sempre trazer esse ponto de dúvida para que a gente possa ir construindo junto também, principalmente nas eleições municipais, né? Acho que a gente está um pouco também mais acostumado às eleições à presidência e até mais por essa experiência final aqui agora de 2022, mas que a gente faça um esforço, que é um esforço também que a gente tem de olhar as lutas que estão no nosso cotidiano, né?
que obviamente se relacionam com a conjuntura nacional, mas que se relacionam no nosso bairro, no nosso estado, na nossa rua, às vezes. Então, esse mesmo esforço assim, de olhar as cadeiras do Executivo e do Legislativo também é no sentido de como, através dessa luta que a gente já constrói todo dia, a gente dá uma consequência ou um enquadramento que a gente sabe que é tático, né? Tático, não é estratégia. A gente não está construindo um partido, a gente não está construindo qualquer movimento para ter mais ou menos votos, mais ou menos cadeiras, né? O nosso objetivo é a Revolução Socialista no Brasil, e a gente entende que esse período de maior diálogo, de maior aproximação com a classe, de construção desse campo socialista, que não é uma frente única, não é uma frente ampla. Então, a gente bota muita fé nesse tipo de construção. E é isso, camaradas, também para não alongar muito, mas é no sentido mais de agradecer. Acho que isso eu gosto desses espaços também enquanto militante, para que a gente se forma no coletivo, né? E vamos continuar esse processo para que a gente possa produzir bons materiais. Vamos ver o que vai sair desse diálogo com a Camila, se não também sem medo nenhum de puxar voto nulo ou voto mais crítico, porque a gente tem que ver quem é que vai estar firme com a gente nessa luta, né? Nas pautas que são caras e urgentes para nossa classe. É sobre isso que a gente está falando na plataforma, né? O que a gente precisa para ontem e são pontos que a gente consegue avançar demais, né? Na luta como um todo da classe. Agradeço demais vocês aí, as contribuições, os camaradas que às vezes só estavam ouvindo a gente falar, mas pensaram mil e outras coisas. Vamos junto, assim, contem comigo também. Os camaradas estão chegando agora também. Eu sou assistência, não consegui estar muito presente nas últimas 2 semanas, porque a minha faculdade, a UERJ, está em ocupação, greve de ocupação, então a parada tá doideira mesmo, assim. Depois também quero trazer algumas experiências para compartilhar com vocês, assim, no movimento estudantil, mas tem a ver com o movimento dos trabalhadores terceirizados, e isso está muito bacana aqui, a gente tem que compartilhar essas experiências em outros estados, a nível nacional. É isso que eu ia perguntar pra você, como é que tava indo, entendeu? Para entender como é que tava rolando as coisas lá dentro, porque a gente só vê os vídeos, entendeu? Quer saber como é que tá a relação lá dentro, como é que as coisas estão desenvolvendo por dentro. Então. Não, numa próxima reunião eu compartilho com calma, assim, tipo, camaradas, está sendo uma experiência muito bacana de poder popular, saca? A gente fechou a UERJ Maracanã, depois vocês, não sei se vocês conhecem, mas depois dá um Google aí, mas é um prédio gigantesco, e desde a gente se organizar em tarefas de cozinha, de segurança, de mobilização política, de saúde mental, de combate às opressões. Então, acho que assim, a gente está também ganhando experiência enquanto partido, mas acho que enquanto classe mesmo, a gente está ganhando muito com essa ocupação, né? Depois eu compartilho real com vocês, assim, várias coisas, questão de permanência, questão de também entra nesse papo, né, de o que compete ao governo do estado, que é o Cláudio Castro do PL, o que compete à reitoria, como que a gente se mobiliza. Então, está sendo também muito bacana, mas por conta do horário, do espaço também, eu compartilho depois dessa reunião e tal. Hora que a gente conversar sobre a UFES também. Mas é isso aí, só pedir desculpas por essa ausência nos últimos dias. Agora as coisas estão um pouco mais tranquilas e eu vou conseguir também acompanhar um pouco mais de perto as demandas, né? Que vocês estão aí mais ligados. Mas é isso, camaradas, agradecer mesmo. Um bom final de semana, quer dizer, bom restinho de domingo ainda, né? Para quem não for trabalhar hoje. Um bom descanso para vocês. Obrigada aí pelo espaço de hoje, viu? Valeu, a gente que agradece aí, camarada. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Obrigado, camarada. Beijão, camaradas. Tchau, Até mais, tchau. Tchau, Até gente. mais, pessoal. Mais Tchau. participe aí. Tchau. Um abraço aí. Um abraço.